Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado através da ministração desta palavra. O texto que a gente vai ler hoje, Isaías 50, somente o versículo primeiro. Eu vou trazer essa mensagem porque nós estamos estudando o livro de Isaías no espaço lá no Twitter. Leitura diária da palavra. E a semana passada a gente leu esse texto e eu fiquei assim, sabe aquela palavra que você fica ruminando? E eu quero trazer você junto comigo nessa mensagem. Isaías 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. O livro de Isaías é um livro bastante profundo, toda a Bíblia é bastante profundo, mas conforme o texto que a gente esteja lendo, seja Velho Testamento, Novo Testamento, vai trazendo para os nossos dias atuais, vai ministrando na nossa vida. E quando o Senhor, através de Isaías, está tendo essa conversa com o povo, ele pergunta assim, ele diz assim, Isaías: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe? O Senhor disse assim para o povo, né, que poderia dar a carta de divórcio para uma mulher quando houvesse traição. E quando o Senhor fala assim, eu dei carta de divórcio para vocês, o Senhor está dizendo assim, ainda que vocês tenham me traído, e olha que o povo de Deus trai ele diariamente, ainda que vocês tenham me traído, eu não quis me separar de vocês, eu quis continuar sendo marido de vocês. Aí depois, se a gente for continuar lendo a leitura, acho que no capítulo 51 ou 52, um pouco mais à frente, o Senhor vai se mostrando como esposo. Eu sou o teu marido, eu não te abandono, sou eu que cuido. Estou dizendo isso com as minhas palavras, mas o Senhor fala que Ele é o esposo. E Ele diz assim, eu como esposo traído, eu não dei a carta de divórcio, eu suportei, eu suporto as vossas traições. Então volte para mim, volta arrependido. Ele sendo Deus, ele não é orgulhoso. Ele não é orgulhoso, ele aceita de volta. E quando eu estou falando essa palavra, eu quero trazer para os dias de hoje, para você que por um momento tenha deixado o Senhor. E muitas vezes o inimigo está na tua mente dizendo, você traiu o Senhor, você voltou para um lugar onde você nunca deveria ter voltado. Aquilo que você falou que não ia fazer, você fez. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que a gente promete e não cumpre, mas Ele cumpre. Então Ele diz assim, eu não me separei de você, foi você que se separou de mim, mas pode voltar, porque eu te aceito de volta. Eu perdoo as tuas transgressões, perdoo as tuas falhas, eu sou o marido benevolente, eu sou Deus. Essa é a diferença. Às vezes a gente trata Deus como se Deus tivesse sentimento de homem, de ser humano, mas não. Ele manda Isaías perguntar para o povo, por um acaso eu me separei de vocês? Eu dei carta de divórcio? Não dei. Então você pode continuar comigo. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? A gente sabe também, a gente lê as histórias, e uma história que os cristãos sabem bastante, é que quando havia uma dívida, uma família contraía uma dívida, o credor, aquele a quem essa família devia, podia levar os seus filhos para serem escravos, para trabalhar para eles, para pagar a dívida. A gente conhece bastante a história daquela mulher viúva que o marido morreu e ela estava com medo que levasse os filhos dela, e o profeta orou e Deus deu a providência, né,
e encheu a botija dela de azeite, essa história toda. Não vou falar sobre isso. Mas eu só quero que você entenda qual é o que Deus está falando aqui. Ele diz assim: vocês são meus filhos, eu não dei vocês como pagamento de dívida. Primeiro, porque Deus não tem dívida. E ele diz assim: foi por causa das vossas iniquidades é que vocês foram vendidos. Então, se vocês estão onde vocês estão, não é porque eu Deus, dei vocês como pagamento. Vocês foram através dos seus próprios pecados. Os seus pecados são as suas pernas, que te levaram até onde você está. Então, do mesmo jeito que você foi, você pode voltar. Ao contrário, Deus, ele não tem dívida para pagar, mas ainda assim, olha só, ele pegou o filho dele, ele não tem dívida, mas ele pegou o filho dele, ele deu o filho dele, Jesus, para pagar uma dívida que não era dele, nunca foi dele. Ele deu Jesus para morrer na cruz, para pagar uma dívida, a nossa dívida, para que nós não sejamos levados escravos pelo diabo e a vida a vida eterna é para sempre. Depois que vai, é a vida eterna. Se vive uma vez, se morre uma vez. Depois segue-se o juízo. Então Jesus está dizendo, Deus está dizendo assim para Isaías falar para o povo: não foi eu que dei vocês como escravo. Eu não sou Deus, eu sou o marido que não dou a carta de divórcio. Eu não me separo de vocês e não sou pai que dá os filhos como pagamento. Mas eu dei só um filho para pagar uma dívida que não era minha, a dívida não era dele, a dívida era minha e sua. E ele deu o filho dele, para pagar a nossa dívida. Então, se você está nessa condição, se você deixou o Senhor, se você se separou do Senhor, se você se sente aprisionado, saiba que não foi o Senhor que te colocou nessa prisão. Do mesmo jeito que você foi, volte. O Senhor é aquele que te recebe, o Senhor é aquele que te perdoa. E melhor ainda, não vai lançar no teu rosto nunca. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.